Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos a mais uma história de um grande santo, ao nosso quadro do Santo do Dia aqui do nosso canal no YouTube da Desterro FM. Hoje, dia 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio, doutor e bispo da igreja, ou bispo e doutor da igreja. Grande Ambrósio, é realmente um dos grandes da igreja, considerado entre aquele seleto grupo de padres do nosso cristianismo, da época da patrística, da época de ouro do nosso cristianismo. Olha que bonita a história deste santo. Ambrósio nasceu em Treves, um lugar da Alemanha, e depois ele se mudou com a sua família para uma região ao norte da Itália, porque o seu pai era o governador de uma província, de uma família rica e também muito católica. Ambrósio, muito inteligente, desde cedo dedicou-se aos estudos. O seu pai acabou falecendo enquanto ele ainda era muito jovem e a sua família se mudou para Roma. E lá Ambrósio teve a oportunidade de estudar oratória ou retórica, como era dito naquela época, e também direito. E assim deu início a uma belíssima carreira jurídica. Ele exercia um cargo público para o Império, que seria algo equivalente hoje a um juiz. Era um misto entre advogado, juiz e procurador, o cargo que Ambrósio exercia. E exercendo esse cargo, ele foi deslocado, mandado para assumir esse cargo, essa liderança na cidade de Milão. Estando em Milão, aconteceu que o bispo da cidade morreu. A diocese ficou vacante e era uma diocese muito importante naquela época. Uma das mais importantes, não só da Itália, mas de todo o mundo. Era grande e de muito dinheiro, de muita importância política e também religiosa. Lugar de onde havia saído grandes homens. E começou a haver uma divisão entre o povo para querer saber quem seria o bispo. Naquela época, não sei se você sabe ou se você se recorda, que nós falamos na história de outros santos, os bispos não eram escolhidos somente pelo clero, eles eram aclamados também pelo povo. Claro, a última palavra era dada pelo Papa e pelo governante político da localidade, olha só. E Ambrósio, percebendo essa rixa entre dois partidos, essa divisão do povo, chamou o pessoal e fez um discurso. E nesse discurso ele foi muito firme, muito forte, contundente. Ele que tinha o dom da oratória, ele conseguiu acalmar os nervos das pessoas. E ao mesmo tempo, a hora que as pessoas perceberam as qualidades, já conheciam a fama de Ambrósio como um homem muito sábio e muito inteligente, pois ele foi naquele momento aclamado publicamente como bispo de Milão. Ambrósio ficou assustado com a reação do povo. Ambrósio ficou muito assustado com a reação do povo cristão. Ele, que ainda estava num processo de catecumenato, ainda não era batizado, estava se preparando para o batismo. E ele colocou isso para o povo: sou indigno, sou pecador, não tenho essa capacidade toda que vocês estão dizendo, e eu nem batizado sou. Mas isso não adiantou. Ele foi aprovado pelo governador local e também pelo Papa. E assim, ele terminou o processo de catecumenato, foi batizado, logo em seguida ao seu batismo, ele foi ordenado sacerdote e logo depois ele foi sagrado bispo. Lembre-se que naquela época se chamava sagração. Hoje nós temos como uma denominação normal ordenação também, né? Então é ordenado sacerdote e ordenado bispo. Muito bem, olha só, nós fazemos um parêntese aqui para percebermos dentro dessa história de Ambrósio como era profunda a formação de quem se preparava para o batismo. Ambrósio, na sua preparação, estava pronto para ser ordenado sacerdote e logo em seguida bispo. Tão grande era a formação, tão bem feita a formação dos catecúmenos daquela época. Isso é muito importante nós pararmos para pensar. Muito bem, depois que Ambrósio assumiu a diocese de Milão, ele começou a se dedicar ainda mais aos estudos, principalmente da Sagrada Escritura. E se você se lembra, no dia 2 de dezembro nós falamos aqui de um outro grande santo, São Cromácio, que foi muito amigo de Ambrósio.
E Cromácio, percebendo as virtudes e a inteligência de Ambrósio, instigava ele, incentivava ele a escrever mais e mais a respeito de determinados assuntos que sabia que Ambrósio dominava muito bem. E assim Ambrósio deixou um monte de documentos muito importantes para a igreja a respeito de diversos assuntos. Muitos livros são atribuídos a ele e que, na verdade, nada mais são do que as suas pregações, os seus sermãos. E nós podemos dizer aqui uma outra coisa muito importante na vida de Ambrósio, se já não tivesse bastante, né? Ele, além de um grande bispo, de um grande homem de Deus, ele considerado pelas suas obras um doutor da igreja, também foi um excelente administrador dos bens da igreja daquela diocese que era muito rica. É bom saber disso. Olha só quanta capacidade num homem só. Ambrósio é considerado o principal responsável, humanamente falando, pela conversão de outro grande santo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que também gostava de retórica, gostava de oratória, via nesse dom de Ambrósio algo maravilhoso e parava para escutar aquele homem. E Ambrósio conseguiu falar ao seu coração. Disse que Ambrósio, quando falava, o seu tom de voz, a sua forma de dizer, a suavidade de suas palavras, tocava profundamente os corações das pessoas. As pessoas ficavam de boca aberta, como nós dizemos hoje, de ver as palavras como eram ditas por Ambrósio. Ele converteu muitas pessoas. As pessoas vinham de longe para escutar os seus sermões. E a maioria desses sermões ficaram escritos, guardados e estão até hoje disponíveis para que nós possamos ler e também aprender com esse grande homem de Deus. Uma outra história importante de nós sabermos da vida pública de Ambrósio enquanto bispo de Milão era como ele de fato era importante para a igreja daquela época e como era respeitado. Ele foi conselheiro de 3 imperadores romanos e de um deles, Teodósio I, aconteceu uma história muito interessante. Teodósio, tentando conter uma rebelião que estava acontecendo na cidade de Tessalônica, mandou para uma tropa até aquela cidade e massacrou, matou muitas pessoas. E Ambrósio corrigiu Teodósio a respeito dessa situação, disse que ele tinha feito algo muito feio, algo muito errado, e ordenou para que o imperador romano fizesse penitência pública, reconhecendo e se arrependendo dos seus erros. E o duro é que o imperador obedeceu. E assim nós vemos como era de fato importante esse grande bispo de Milão. Ambrósio morreu no dia 4 de abril de 397, com apenas 58 anos de idade. Não era assim tão velho, mas para os padrões de vida daquela época, até que ele tinha durado bastante, poderíamos dizer. Claro, nós tivemos muitos outros santos que tiveram uma longevidade muito maior, mas não era o normal para aquela época, é bom a gente lembrar disso. Só que a festa de Santo Ambrósio ficou para o dia 7 de dezembro, porque esse foi o dia em que o povo o aclamou bispo de Milão. Então essa data ficou muito marcada para toda a história da igreja e da diocese de Milão. Assim nós temos um outro grande santo, grande, mas bota grande nisso. Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, deixou um legado para toda a humanidade. Por onde ele passou, ele deixou um mundo melhor. Ele foi um instrumento da graça de Deus porque deixou que o Espírito Santo agisse nele. Desenvolveu os seus dons, não enterrou os seus talentos, multiplicou eles e os entregou de volta para Deus. E nós podemos e devemos fazer o mesmo. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal do YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.